Bem, boa tarde, ao nobre colega que está presidindo os trabalhos aqui, nesse momento. Queria dizer da minha enorme preocupação. Hoje nós tivemos a oportunidade, e foi proveitosa a vinda do secretário de Saúde do Estado a essa casa, né, e nós fizemos de forma remota, e houve a possibilidade das indagações e perguntas formuladas por todos os deputados que sentiram necessidade de indagar o secretário. Eu coloquei uma questão importante que, se lá em dezembro, né, acendeu a luz vermelha com problema na China do coronavírus, se em janeiro, o Rio de Janeiro tomou conhecimento de que a pandemia estava lá e poderia chegar aqui no Rio de Janeiro do Brasil, naquele momento já era, né, para o governo do Estado se organizar, no sentido de ver quais são os equipamentos necessários para combater esse vírus e para evitar que essa pandemia acabe se tornando uma carnificina. Mas isso não aconteceu. Passou-se o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, né? E o que nós observamos foi que o Estado partiu para um lado, o município para o outro, e o governo federal continuou o seu caminho. Infelizmente, com a saída do ministro Mandetta, que eu sinto muita falta dele, porque ele todos os dias, né, diariamente, ele ia para os meios de comunicação e passava para a população o que realmente estava acontecendo em relação à curva epidêmica dessa questão do coronavírus. Mas, infelizmente, né, de forma absurda, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, demitiu um ministro que tinha a competência e, ao mesmo tempo, tinha um diálogo aberto com a população por entender o que é o SUS, porque já havia trabalhado na área de saúde pública. E eu estou querendo colocar aqui, meu deputado, meu amigo Valdec, da preocupação que se tem hoje. O Luiz Paulo colocou a questão de que deveria ter a integração de Estado, município e União, mas isso não existe, deputado Luiz Paulo. Quem dera que as pessoas esquecessem as questões políticas menores e pensassem na questão do ser humano, pensassem nas vidas que nós podemos perder para esse vírus. Mas cada um está preocupado em aparecer mais ou aparecer menos, ou brigar entre si. Hoje existe antagonismo entre o Dória e o Bolsonaro, às vezes entre o Wilson e o Bolsonaro. Isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, aumenta mais ainda a preocupação que nós temos, que vamos vivenciar, aqui nesse mês de maio, vamos ter para mais de 2.000 pessoas morrendo. Aqui no Rio de Janeiro, porque nós não temos mais leitos, tá certo? Disponíveis para poder atender a população. Tem 300 pessoas hoje aguardando uma UTI, sem contar que eles precisam da internação comum. Isso por falta de quê? Falta de gestão, falta de recurso. Falta de recurso, sim, mas também falta de articulação política. E quando eu falo dessa articulação política, eu coloco todos os entes, inclusive o próprio governo federal pela sua própria incompetência. Porque o ministro da Saúde ele não tem competência nenhuma para o lugar que está. E olha que eu não sou médica, não sou enfermeira, mas nós percebemos que ele não tem vivência do que é a saúde pública, o que é o SUS. E é nesse sentido, é essa preocupação como parlamentar, que eu acho que nós temos que discutir, sim. Se é o parlamento, a Assembleia Legislativa, que vai dar a possibilidade de se criar o fechamento, né, o lockdown, para que paralise todas as ações do Estado do Rio de Janeiro. Porque se depender dos municípios, talvez não queiram, porque não querem ficar de mal com o governo federal, porque está precisando de verba federal. Os estados, nem todos os estados vão querer aderir. Mas, no caso do Rio de Janeiro, se a gente puder evitar, nós temos que criar, através, que acredito eu, do mecanismo da Assembleia Legislativa, em discussão e votação na casa, para que cada deputado coloque a sua posição. O que nós não podemos fazer é nos omitir. E quando a gente fala da omissão, essa que é a omissão maior. Porque nós temos, por exemplo, o INTO, né, que é um hospital de referência, que tem um centro de imagem maravilhoso, está lá, largado, parado, e não está atendendo a população nesse momento de crise. Nós temos outros hospitais federais da mesma forma. E nós vamos cruzar os braços? Eu senti por parte do secretário alguns momentos ímpeto em tentar resolver, questionar, às vezes, a resposta de um deputado, mas não estou vendo um ímpeto dele de exigir do governo federal de cair para dentro, não ficar só nas discussões entre o governador e o presidente, partir para a discussão por que o Ministério da Saúde não abre esses leitos. Já tem uma ação do Ministério Federal que já determinou, ele falou que hoje já tem mais às 5 horas da tarde, nós temos que ter informação. O que o governo de secretário fez? Informação. Informação para nós, enquanto deputados, informação também para a sociedade. Porque se nós tivermos os 6 hospitais federais abertos para poder atender o coronavírus, se nós tivermos o Hospital INTO,
também, que tem centro de imagem maravilhoso, para atender a população, nós não diminuir, né, o número de pessoas que morrem. E aí é a preocupação que se dá. Quem que morre num momento como esse? A maioria. São as pessoas mais pobres. O vírus ele consegue atingir todas as camadas, sim, mas na sua maioria que vão morrer são pessoas pobres, que não têm plano de saúde, que estão na fila da Caixa Econômica se contaminando para ganhar 600 mingau. Para pegar R$600 e está se contaminando, porque as filas são estratosféricas. Só você em Campo Grande, Bangu, Santa Cruz ou ir na Baixada. Lugar que tem povão, a fila é gigantesca. Todo mundo aglomerado, porque quer receber R$600. Porque o governo federal não conseguiu implementar uma política que não acontecesse desta forma, de tanta gente ao mesmo tempo na fila para poder buscar esses 600, esse recurso. Então, essa preocupação que eu trago aqui aos deputados, que nós temos que discutir. Essa palavra é uma palavra em inglês, né? Lockdown. Temos que discutir se nós temos competência enquanto Assembleia Legislativa e discutir com os nossos pais. Nós não podemos cruzar os nossos braços. Então, falei da questão do INCO, falei da questão dos hospitais federais que tem que reabrir, falei que tem que parar com essa questão da discussão política, quem é quem, tá certo? Nós temos que tratar do coronavírus. Se o Bolsonaro tivesse preocupado com o coronavírus, não falava tanta besteira como ele fala na televisão. Não perderíamos tanto tempo assistindo na televisão as besteiras que ele fala. Da mesma forma, às vezes, o governador. Nós não temos que entrar nessa área. Nós estamos no pior momento do Estado de Janeiro, um momento de crise, um momento que nós estamos perdendo as vidas das pessoas, que é o bem maior que Deus nos deu, que é a vida. Nós não podemos perdê-la pelo simples fato de não haver uma organização, uma integração. E, para fechar, deputado Valdec, quando eu falei da questão da iniciativa privada, e é verdade, 19 dias, foram só apenas 19 dias, foi erguido o hospital de campanha pela Rede Dó, pelo Bradesco, pela Americana, se ainda achei. Em 19 dias está funcionando. Como é que o Estado não consegue fazer a mesma coisa? O secretário me respondeu, mas nós temos um engenheiro que esteve lá acompanhando, e o terreno é do Estado. Ora, o que tem a ver o terreno? O terreno lá do Maracanã também é do Estado. O outro terreno lá cedido lá em Caxias também é do Estado. Então não tem nada a ver a questão do terreno, é questão de gestão, de competência, sim. Teria que ser acelerado, nós não podemos esperar. A primeira semana se dá amanhã, que é dia 1º. Daqui a 10 dias vai abrir um hospital do Maracanã. É isso que se espera, o hospital de campanha? Ao mesmo tempo, nós temos lá o hospital lá no Recreio dos Bandeirantes da Prefeitura, né, que até agora não funcionou porque está faltando os respiradores. Então, para concluir, deputado, só queria lembrar a todos os meus amigos que estão me ouvindo até agora, nós temos que deixar de discutir determinadas questões e nos ater à questão do coronavírus. Eu fiz questão de fazer parte dessa comissão para, junto com a universidade, ver uma alternativa em relação à questão do respirador. Da mesma forma, o projeto da deputada Marta Rocha também, que abre a possibilidade da questão dos EPIs, né, da indústria local poder produzir. E a gente esquecer um pouco as questões partidárias e vivenciarmos mais a dor da população, que é saber que vai morrer alguém da sua família, algum vizinho, e você não vai poder fazer nada. Então, essas minhas palavras, eu queria contribuir e todos refletissem para a semana que vem, discutimos essa questão do fechamento total em relação a toda a movimentação da população do nosso Estado. Muito obrigado.